aí para pelo menos 2 pessoas, vai haver vida. Porque eu creio Deus levantando ministério de pessoas aqui nessa casa. Eu vou repetir, eu creio Deus levantando ministério de pessoas nessa casa. Levantando pessoas compromissadas verdadeiramente com a obra. Ah, Senhor, aqui está tua filha, meu Pai. O Senhor já colocou a palavra no coração dela, eu sei, meu Pai. Mas fala conosco, continua falando conosco. O que o pastor Wilson não acrescenta, o que a pastora Cíntia não pode acrescentar, porque ai daquele que acrescentar um tio ou uma vírgula, mas o Senhor pode acrescentar sobre as nossas vidas abundantemente. Fala conosco nessa noite de hoje, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor é bom, porque tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. Antes de eu pregar, irmãos, eu vou aqui entrar em defesa das sogras. Que negócio é esse de língua de sogra, gente? Meu genro tá ali, ó. Gente, eu sei que depois da mãe dele, ele me ama. Porque ele sabe que eu sou benção, né, Zé? Viu? Então, olha, ele tem a língua da sogra dele, só serve para orar e profetizar bênção sobre a vida dele. Glória a Deus. Assim, gente, porque tem língua de tanta coisa, mas a língua da sogra. Ah, não aceito isso não. Eu falei, Jesus, misericórdia. Pois eu, glória a Deus. Toda noite estou lá de joelho, orando pelo meu genro. Para ele ser uma bênção na vida da minha filha. Amém, gente? Glória a Deus. Eu estou meio perdida sem microfone na mão, mas vamos lá. Gente, não me dê ousadia. Não me dê. Porque, tipo assim, eu... Já sabe, eu gosto de correr no meio da igreja. E agora livre, se esse microfone cair no meio da igreja, não liga não. Só pega e vamos lá. O Senhor me deu uma palavra... E eu creio o Senhor falando com a igreja, amém? Já falou comigo e eu tenho certeza que irá falar com você. Abre em 2 Reis, capítulo 4. Gente, olha, vocês arrumem esse microfone, porque eu não quero ficar com esse negócio aqui não. Isso aqui vai dar ruim na minha vida. Aí eu peço mais ousadia para o Senhor, aí eu fico sem microfone, aí fica complicado. Todos acharam? Glória a Deus. Que fala assim, a partir do versículo 1. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: O que posso fazer por ti? Diz-me o que tem em casa. Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Então ele ordenou: Vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo de lado à medida que foram ficando cheios. Assim
ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas de azeite, a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu um dos seus filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele lhe replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que passara ao homem de Deus. E ele lhe orientando, dizendo: pois agora vai, vende este óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, e do que restar dessa venda. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra bem conhecida, né? Quem é que nunca ouviu falar dessa palavra? Né? A gente via até as crianças, mas antigamente, cantando a musiquinha da viuvinha, né? Faz tempo que não canta a musiquinha da viuvinha. Eu lembrei agora da viuvinha. A viuvinha. Por aí, não sei cantar não. Mas a gente, né, é uma palavra bem conhecida e a gente sempre se apega nessa palavra, né? Vai dar, vai sobrar, não vai faltar. E esses dias eu estava orando ao Senhor e pedi para o Senhor uma palavra, e o Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração. E todos sabem, né, e conhecem que da forma que essa mulher, ela chegou diante ali do profeta. E essa viúva, irmãos, você estudando, ela vai dizer, o estudo vai dizer que essa mulher era a esposa de Obadias, né? A qual, se você abrir aí na sua Bíblia, em 1 Reis, versículo 18, versículo 3, que fala assim: Acabe chamou Obadias, o mordomo, administrador do seu palácio, o homem que amava e temia o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Javé. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e refugiou em 2 grutas de 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Então, se você for pesquisar, se você for estudar, vai falar que ela era esposa de Obadias, tá? O estudo ele fala isso, não sei com precisão, mas fala que essa dívida que estava vendo sobre a vida dela, aquele momento, quando o esposo dela morre e deixa aquela dívida, fala que essa dívida foi por conta dele ter alimentado esses profetas, né? Só que a gente olhando, porque hoje em dia, assim, eu gosto de muito olhar o cenário, e a gente olha um cenário de uma mulher desesperada. Se a gente for ler a palavra, a gente vê que ela não tinha problemas com os vizinhos dela, porque quando o profeta pede para ela pegar as vasilhas com os vizinhos, nós entendemos que ela não tinha problema. Só que o que nos chama a atenção? Nos chama a atenção que essa mulher, antes de ela chegar em qualquer pessoa, ela chega até o profeta. Ela chega até aquele que poderia resolver. E ela fala com precisão quem era o esposo dela diante de Deus. Ela fala que ele era um homem de Deus, que temia, servia ao Senhor. E se nós formos olhar, imagina, irmãos, porque imagine só, aqueles credores chegando e falando que vai levar os filhos dela como escravo. Irmãos, falando isso já nos tira do chão, já mexeu com o nosso emocional, já mexeu com toda a nossa estrutura. Só que aquela mulher, em nenhum momento, ela perdeu aquela estrutura dela. Ela foi naquele que poderia resolver o problema dela. Ela foi naquele a qual poderia resolver, porque se ela chegou até ele, olha, meu esposo morreu, deixou uma dívida, e agora os credores estão lá, e querendo levar meus filhos como escravo.
Você pode ver que essa mulher, ela centralizou por algum momento, ela falou, não, eu preciso ir atrás daquele que pode me ajudar, daquele que pode resolver o meu problema. Só que quando somos nós, se algo acontece para nos tirar o chão, o que nós fazemos? Nós já procuramos, irmãos, dificilmente se você vai para o joelho. Para você ir para o joelho, primeiramente você vai para o vizinho da direita, da esquerda, vai no banco, procura empréstimo, faz tudo. Quando você não tem mais jeito, você fala, Senhor, agora está nas tuas mãos. Mas depois que você já viu que todas as portas estão fechadas, essa mulher não, independente de qualquer coisa, ela sabia quem era o marido dela, ela sabia quem era o Deus que ele servia e a fidelidade dele com o Senhor. E foi por isso que ela foi até ali. E se nós formos olhar, né, hoje falando de culto de missão, aquele homem, ele sendo Obadias, ele teve uma missão de proteger aqueles profetas. E só que naquele momento, ele refugia. Só que se vocês for ver mais para frente, a recompensa vem. Porque, irmãos, acredito eu, que a dívida que ele tinha, ele pensava em pagar essa dívida. Ele tinha uma dívida, só que houve uma fatalidade e ele morre. Só que, olha só, eu acredito, né, nós somos cristãos, a gente não vai fazer uma dívida, nós cristãos, porque a gente sabe que isso lá fora acontece, amém? A gente não vamos fazer uma dívida para termos certeza, eu vou fazer e não vou pagar. Não. Quando nós fazemos uma dívida, nós contamos com aquilo que nós temos. Nós contamos, não, eu trabalho, eu recebo, tudo bem, né, que as mulheres, de vez em quando, enfiam o pé na jaca aí, mas dá tudo certo no final, né? Mas quando a gente faz uma dívida, a gente tem a certeza, eu recebo e vou pagar, vou parcelar e vou pagar. Mas aconteceu uma fatalidade. Aquele homem, ele morre, e ele deixou aquela dívida. Só que aquela mulher, ela vai verdadeiramente naquele que pode ajudar. E talvez você está aqui hoje, né? Porque muitas vezes nós fazemos dívida e de repente nós ficamos desempregados. Acontece alguma coisa, só que aí eu vou falar para você, como que está a tua vida com Deus? Porque aquela mulher, ela chegou diante de Deus e falou tudo aquilo a qual o esposo dela era diante do Senhor. E hoje, se acontecer algo comigo e com você, nós podemos chegar diante de Deus e falar, Senhor, tu sabes que eu sou fiel a ti, tu sabes que eu sirvo a ti, tu sabes que eu tenho entregado o meu melhor a ti. Será que nós podemos chegar diante de Deus dessa forma? É isso que nós temos que ter o entendimento, que essa mulher, ela teve ali, ela teve um respaldo naquilo que o esposo dela era diante de Deus. E o que nós somos diante de Deus? Qual tem sido o nosso testemunho diante de Deus? Com tudo isso que está acontecendo. Hoje nós estamos aqui, lá em Eclesiastes fala, né? Lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Será que eu e você estamos lançando esse pão sobre as águas verdadeiramente? Hoje nós estamos em um culto de missão. Será que hoje você deu o seu melhor, sabendo que da mesma forma que aquele homem, ele sustentou aqueles profetas, será que hoje você está sustentando os profetas que necessitam, os profetas que estão em missão e estão precisando de mim e de você? Para que amanhã, irmãos, porque de repente, amanhã você vai ser um missionário, amanhã o teu filho vai ser um missionário, e como que eu e você vamos chegar diante de Deus? Será que eu e você, no dia que o meu filho e o teu filho estiver no campo, nós vamos ter, irmãos, crédito com o Senhor, falar assim, Senhor, um dia eu sustentei pessoas lá fora para a tua missão, Senhor, e hoje eu tenho certeza que meu filho está lá, e tu não vai deixar faltar. Será que nós podemos? Será que nós podemos? Será que nós temos pensado dessa forma? Porque essa mulher, ela teve um respaldo. E ali ela viveu, irmãos. Ela pagou a dívida que ela tinha.
E ela conseguiu ainda viver do restante. Porque um profeta lançou uma palavra e ela também obedeceu aquilo que foi. Irmãos, você no desespero, vão levar os seus filhos como escravo. Aí uma pessoa foi e falou assim: então, você vai lá, pede vasilhas, entra no seu quarto, fecha a porta com teus filhos e começa a derramar esse azeite. Se você não tiver ligadinho naquilo que Deus ele tem para você, você vai murmurar. Você fala assim: em vez de eu ir pedir vasilha, eu vou pedir dinheiro, porque as vasilhas não vão me ajudar em nada. Só que nós temos que estar em uma concordância espiritual para entender o que o Senhor está falando conosco. Porque hoje, talvez para você, talvez para mim, não faz tanto sentido chegar em um culto de missões e ali abençoar. E abençoar, só que daqui a um tempo, aquilo que você está plantando de alguma forma, você vai colher. Porque o Senhor ele não dispensa ninguém de mão vazia. O Senhor é aquele que não deve nada para ninguém. Só que nós temos que entender, irmãos, que toda ação ela dá uma reação. Uma ação daquele homem de alimentar aqueles profetas, de guardar ele ali, esconder naquela caverna. Mal ele sabia da situação lá na frente que poderia acontecer. Mas houve um respaldo, e o Senhor, Ele quer que eu e você, nós temos um respaldo diante dEle. Se nós formos olhar, e eu estava achando muito interessante, porque foi algo que o Senhor me trouxe, e se você for ver, eu falei: Senhor, é dessa forma. Se você for olhar, e eu estava lendo ali em Malaquias 3:10, que fala assim, ó: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto. Asseguro que o Senhor dos Exércitos, e comprovai que os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós bênçãos, que nem conseguiremos guardá-las todas. Se a gente for ver, foi isso que aconteceu com aquela mulher. Porque ela fez ali naquele momento, ela fez uma prova. Peraí, eu vou lá, vou fechar aquela porta e vou derramar o azeite. O azeite fez o quê? Multiplicou em uma dívida o quê? Que ela tinha. Então ela foi abençoada e foi derramada uma bênção tal sobre a vida dela, que ela ia pagar aquela dívida que ela tinha, mas ainda ela ia viver do restante. Da mesma forma, eu e você na presença do Senhor. Quando nós, irmãos, nós temos uma dificuldade, por quê? Porque muitas das vezes nós somos provados para ser aprovados. Existem momentos na nossa vida, porque, irmãos, é muito difícil, é muito fácil falar: eu vou sustentar um missionário lá fora, mas olha como é que eu estou. Nós vemos que esse homem, ele fica endividado, né? Se você for entrar profundo, quando se fala no estudo, eles atrelam este homem, dessa mulher viúva, com Obadias. Então, se verdadeiramente for essa a história, nós vemos que esse homem, ele fica o quê? Endividado por aquela situação. Só que o Senhor é aquele, irmão, que quando eu e você, nós se lançamos diante do que Ele tem para mim e para você, não tem como eu e você mendigar, porque aquela mulher, ela, nem os filhos dela foi como escravo, e ainda teve provisão sobre a vida dela. E talvez você entrou aqui hoje, irmão, e você está precisando de uma provisão. Ei, como que está a tua vida diante de Deus? Se você pode, se você é aquela pessoa que tem plantado, ei, tem provisão da parte do Senhor sobre a tua vida. Tem provisão, porque tem momentos que nós vivemos, que nós falamos: Senhor, e agora? A casa caiu. Só que o Senhor, quando nós oramos, irmão, porque muitas das vezes, e todas as vezes, é no secreto que o Senhor, Ele vai responder a minha e a tua oração. É no secreto.
Aquela mulher, ela estava o quê? Desesperada. Mas ela não perdeu o controle dela. Ela falou, não, eu sei aonde vou. Eu sei para onde eu vou e eu sei quem pode me ajudar. Ei, você sabe quem pode te ajudar? Você tem certeza daquele que pode te ajudar e abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família? Mas igual tem falado neste lugar, Deus, o nosso Deus, Ele não quebra princípios. Ele não quebra, irmãos. Aquela mulher, ela foi atrás de algo que ela sabia, por o marido dela ser fiel, ela sabia que ela ia ter resposta. Que ela iria ter resposta naquilo que ela foi buscar. Agora eu vou falar uma coisa para você. Aonde você está indo buscar? Se você está na casa do Senhor, você é temente a Ele, você serve a Ele, é fiel a Ele, você está indo buscar aonde? Aonde você está indo buscar? Ei, o Senhor fala assim, ei, é comigo, é nos meus pés que você vai achar. Irmãos, o que nós temos que entender é que nós somos totalmente dependentes dEle. Totalmente dependente dEle. Muitas das vezes nós entramos por provações, nós entramos com as nossas próprias mãos, porque nós não queremos ser dependentes de Deus, nós não queremos ser dependentes deles, queremos ostentar uma vida que não existe, nós queremos viver de uma forma, uma vida de aparência, para suprir aquilo que nós achamos que nós necessitamos. E o Senhor é aquele que supre. Nossa, é a palavra. O Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. É as nossas necessidades. O Senhor, Ele viu que aquela mulher, ela precisava pagar aquela dívida e ela ainda precisava sobreviver. E muitas das vezes nós estamos fazendo uma bagunça. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente acabamos fazendo algumas baguncinhas na nossa vida? Porque a gente não vive a palavra. Porque nós não vivemos a palavra. A gente sai atropelando tudo, tirando tudo aquilo que o Senhor já entregou sobre as nossas vidas. Porque eu creio dessa forma, irmãos. Quando a gente está debaixo de uma palavra, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, não tem como eu sair daqui que nem uma desesperada e procurar assuntos aonde não me interessa. Se o próprio Deus falou, o profeta falou, ei, fecha a porta. A gente vê o quê? Um tempo de quê? Intimidade. Só que muitas das vezes nós não queremos, liga para um, manda um WhatsApp para outro, liga para banco e quer resolver e nada se resolve, e Deus está falando assim, ei, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e vem falar comigo, porque é eu que tenho resposta. Se nós formos olhar, irmãos, quem é que nunca passou um desespero por dívida? Nem vou falar para levantar a mão, né? Que eu acho que assim, uns 99,9% da igreja vai levantar a mão. Quem nunca, irmãos? Não chegou ali, ó, na porta. E você recorreu a quem? Porque quando nós recorremos a pessoas, nós estamos fazendo outra dívida. Quando nós recorremos um banco, a gente está fazendo dívida e mais os juros da dívida. Você viu aquela... Mano, tem horas que o Deus, Ele fecha todas as portas. Que a gente fala assim, não. Se eu for no banco, eu tenho crédito. Eu vou no banco, eu tenho um crédito e eu consigo. Você está tão seguro disso, que aí você chega no banco, você acha que tem crédito e você não tem. E você não entende o porquê que você não teve aquele crédito.
Porque o Senhor, Ele quer que você chegue até a Ele. Por que muitas das vezes o Senhor, Ele aperta, Ele fecha as portas? Para que eu e você venha aprender a ser totalmente dependente dEle. E quando nós aprendemos a ser totalmente dependente de Deus, irmãos, nós entramos no nível de intimidade com Ele. Porque pessoas, irmão, que ela anda da forma que ela quer, da maneira que ela quer, aonde ela tem, ela acha. Eu já passei por um processo, irmão, de hoje eu ter e amanhã eu não ter mais nada. Porque eu achava que nas minhas mãos, na força do meu braço, eu tinha e pronto, eu ia lá e fazia, acontecia. E eu batia no meu peito e eu achava que tinha. Pode vir porque eu tenho. Só que chegou do dia para a noite que Deus fez assim, ó, fechou. Falei assim, agora o seu negócio é comigo, a intimidade agora é comigo. E o Senhor está falando com pessoas aqui neste lugar, irmãos. Deus está falando com pessoas aqui neste lugar, que é necessário às vezes Ele fechar, para você entender que o negócio é com Ele. Porque enquanto nós tivermos portas abertas, nós corremos de lá para cá, mas quando o Senhor vai fechando as portas, a gente vai entendendo que nós somos totalmente dependentes dEle. Totalmente independente dEle. Você pode ver Jó? Ele foi falar que ele viu Deus face a face. Quando ele passou para aquele processo que ele perdeu tudo. E ele era temente. Reto. Adorava o Senhor. Estava com o Senhor a todo momento. Mas existia um momento a qual que Deus permitiu. E no final do processo, ele fala o quê? Eu ouvia falar. Mas agora eu vejo face a face. E é isso que o Senhor, Ele quer fazer sobre a minha vida e a tua vida, irmão. Ser totalmente dependente de Deus. Que nós não venha esperar perder para entender que nós somos totalmente dependentes de Deus, irmãos. A vida, um cristão é só se forja o caráter quando está na necessidade, infelizmente, porque é o momento que ali ele vê a dependência dele de Deus. Então não deixe que o Senhor, Ele venha criar situações para você entender que você é totalmente dependente dEle. Porque a própria palavra fala o quê? Seja fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. E muitas das vezes nós achamos o quê? Não, quando eu tiver muito, eu vou fazer. Meu querido, minha querida, se você não dá no pouco, não adianta. Não é no muito que você vai fazer. Porque eu não sei o porquê, né? É muito interessante isso. A gente ganha R$1.000, a gente vive com R$1.000. Você ganha 10 mil, você começa a viver com os 10 mil, ainda fica devendo os 10 mil. Porque aí o seu cartão passa a ser 12 mil. Então você vê, não adianta, eu vou ser fiel quando... Não, irmão, se você já não começar a trabalhar isso em você, administrar a sua vida diante de Deus. E eu não estou falando aqui somente financeiramente, não. É administrar. Irmão, a gente conversa com pessoas que falam assim: quando eu me aposentar, eu vou fazer a obra. A pessoa se aposenta. Não, agora é quando não sei o que acontecer, eu vou fazer a obra. E fica jogando isso para lá, achando que esse dia vai chegar. Se você não administrar o que Deus entregou nas tuas mãos, agora, nesse momento, ei, não adianta. É necessário você administrar aquilo que o Senhor tem entregado nas tuas mãos.
Eu já falei isso foi nas curadas, e eu vou falar de novo. Nós temos que administrar o nosso tempo, nós temos que administrar o nosso dinheiro, nós temos que administrar tudo aquilo a qual foi entregado nas nossas mãos, porque o nosso Deus, irmão, Ele não vai quebrar princípios, jamais, e tem que haver uma administração. Da mesma forma, olha só, essa mulher, quando ela começa ali derramar daquele azeite, para ela pagar as dívidas dela, mas ainda ela vai viver do restante. Se ela vai viver do restante, existe uma administração ali naquele momento, porque ela tem que pagar a dívida que ela tinha, a dívida que o esposo dela deixou, e ela ia viver do restante. Então, da mesma forma, é eu e você. E quando nós conseguimos administrar essa situação, o Senhor, Ele vai abrir as janelas do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Uma coisa que quando nós aceitamos Jesus, muitas das vezes, nós não entendemos o que o Senhor vai fazer. Mas, irmãos, quem nunca entrou na igreja e recebeu uma promessa? Quem foi que foi na igreja e recebeu uma promessa? Quando entrou na igreja, eu recebi. Alguém mais recebeu? Levanta a mão. Você recebeu uma promessa. E nós, com a nossa ignorância espiritual, nós achamos que vai acontecer de qualquer maneira. Só que no meio do caminho, o Senhor, Ele fala, Ele vai nos colocando em situações para que a gente aprenda a administrar tudo aquilo que Ele tem entregado sobre as nossas mãos. Para que a gente possa viver, igreja, para que nós possamos viver. Eu estava vendo outro dia uma ministração e estava falando dessa forma. Mas sabe por que você ainda não viveu a promessa do Senhor? Porque a sua vida é uma bagunça. Quando você começar a arrumar tudo aquilo que está bagunçado na sua vida, você vai começar a viver as promessas do Senhor. Você pode ver que esse profeta, ele dá uma direção para aquela mulher. E ele dá etapas. Vai lá nos seus vizinhos, pega as vasilhas, entra dentro do seu quarto. Você e os teus filhos, ela fez exatamente conforme tinha sido feito. Falado para ela fazer. E você vai derramar, irmão, se eu olhar, você fala assim, gente, tantas vasilhas. O azeite só parou quando foi a última vasilha. Se você olhar para a vasilha e você olhar para o azeite, você vai falar o quê? Isso não vai dar não, essa conta aqui não bate, gente. Não vai encher nem a primeira vasilha. Nós temos a mania de querer entender a forma que o Senhor está trabalhando. E uma coisa que eu falo, a conta do Senhor não é igual a nossa. Nós fazemos 1 mais 1 é 2. 10 mais 10 é 20, mas a conta do Senhor dá totalmente diferente. Tem aquelas coisas que falam assim, ó, eu nem sei como eu consegui pagar. Já passaram por essa situação de você olhar uma questão e vocês falar assim, meu Deus, eu nem sei como eu consegui. Eu nem sei como que isso deu certo. Meu desespero era tanto, irmão, já cheguei assim de contar, falei, não vai dar. E no final eu falei assim, nossa, mas deu e ainda sobrou. Quem vive com o Senhor, é isso, irmão. É isso, dá e sobra. Dá e sobra. E eu não estou falando de mendigagem, não. Porque tem gente, irmão, que mendiga R$1. Mendiga. Sabe pessoas? Muquirana, né? Que fala, é muquirana. Gente, a pior coisa, quem já andou com gente muquirana? Alguém já andou, irmão? Ah, não, gente. É horrível. É horrível você andar com uma pessoa e a pessoa ser ruim.
ruim, você não vê R$1. Sempre é você. Ah, não, eu tô. Essa pessoa, ela acha que ela é próspera, mas ela não é próspera, porque prosperidade, irmão, é diferente. Não é você pegar o seu dinheiro e esconder debaixo de... Não! As coisas do Senhor não é dessa forma, porque o Senhor fala assim: você vai ter para dar. Você vai ter para dar. Você entende isso? Você quer ter para dar? Quem quer ter para dar? Porque eu quero ter para dar, irmãos. Eu quero ter para dar, mas você está disposto? Você está disposto? Você ter R$100 na conta, Deus fala assim: então, mas 50 não é seu. 50 você vai dar para fulano. Você olhar assim e falar: mas irmão, é o nosso coração. Para se desprender. E eu não estou falando pegar e dar para a igreja. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que de repente você vai olhar para o teu irmão do teu lado. Deus vai falar assim: você vai dar para ele. Você vai olhar e falar: misericórdia. Você vai fazer um pix para ele. Você vai falar: misericórdia, ninguém ouviu, deixa isso para lá. Você entende isso? É você ter para dar. Como que eu vou ter para dar? Como que é que eu vou ter para dar se o meu coração está preso no dinheiro? Porque é algo que Deus tem falado esses dias no meu coração. Aquilo que Ele tem dado para nós não é sobre nós. O que Ele tem dado, irmão, para nós. Que fala: enquanto eu te uso, eu cuido. Cuida do meu, que eu cuido do seu. Irmãos, eu tenho vivido isso. Enquanto eu tenho cuidado do que é do Senhor, o Senhor está cuidando do que é meu. Enquanto aquele homem cuidou do que era de Deus, o Senhor também estava cuidando do que é dele. Isso é viver o sobrenatural do Senhor. Muitas das vezes nós queremos ouvir que o Senhor está dando, que Ele está abrindo porta em multinacional, não sei o que, bababá, bababá. Irmãos, não que eu não creia, eu creio, porque é absurdo, eu creio. Mas o que você tem feito para esse milagre acontecer na sua vida? O quanto você tem sido doado, irmãos. Tem coisas que hoje a minha mente tem sido aberta de uma tal forma, e eu vou falar que eu achei muito interessante o que aquela mulher falou aqui ontem, do download. Ela falou download. De você renovar a sua mente. Irmão, eu fiquei com isso gravado, que agora já renovou a minha mente, agora é download. Renovar a sua mente, para que você possa receber algo da parte do Senhor. Porque se você não tiver com a tua mente aberta, você não vai receber o que o Senhor tem para você. Nós eu estou aí falando assim, ó, o céu tem mais, o céu ele tem mais, o céu ele tem tudo para nos oferecer, mas nós estamos preparados para viver aquilo que o céu tem para nos oferecer. Filho, é uma fonte inesgotável. Você entende isso? Que é uma fonte inesgotável. Só que depende de mim e de você. Qual é a minha fidelidade? E olha só, né? Se a gente olhar a situação desta mulher. Os credores foram lá, bateram na porta dela e falou que ia levar os filhos dela como escravos, porque ela não tinha como pagar aquela dívida. Se a gente for olhar da maneira que muitas vezes a gente pensamos, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Se aquela mulher fosse se lamentar, porque
Meu esposo era fiel, meu esposo fazia isso, por que o Senhor deixou isso acontecer? Não. Não foi isso que ela fez. Ela foi com toda serenidade. Ela não foi que nem uma louca, querer os direitos dela, porque agora eu estou no meu direito. Eita, direito, né, gente? Quando eu estou no meu direito, eu estou no meu direito, agora eu vou. Ela não foi procurando os direitos, ela foi ter uma conversa. Assim, olha, meu esposo temia ao Senhor, e agora os credores estão lá, querendo levar meus filhos como escravos. E eu estou no meu direitão. O que você tem em casa? Meu filho, eu vim aqui, você está perguntando dinheiro, eu não tenho em casa. Se eu já vim aqui falar algo para você, que eu estou esperando que você me dê algo. Me fala o que você tem em casa. Eu tenho, a não ser um pouquinho de azeite, tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Aí o homem fala assim, vai lá e pega vasilhas com os vizinhos. Se é eu, irmão, desesperada, doida, eu falo, você está ficando doido, meu amigo? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar mais dívida ainda, vou pegar vasilha e vazia, porque o milagre vai acontecer. O milagre eu vou prover. Ei, aonde você está indo procurar aquilo que só Deus pode te dar? O nosso Deus é Deus de provisão. Nós vemos pessoas, irmão, que falam assim, ó, a porta está fechada, mas não sai para procurar emprego. Deus falou que ia abrir. Ó, Deus falou que essa semana abre uma porta de emprego. Aí aonde está o camarada? Na semana inteirinha, jogando videogame, no computador. Se Deus falou que ia abrir essa semana, já estou saindo em Poços de Vitória. Vou naquela empresa hoje. Deus vai abrir aquela porta hoje, porque eu estou debaixo de uma palavra. É fazer, irmãos, mover o mundo espiritual ao nosso favor, porque quando nós se movimentamos, porque que nem diz o louvor, quando eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E você quer mais o quê? Além da palavra. Você quer a palavra e mais o quê? Se você já falou, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Essa mulher, ela foi debaixo de uma palavra. Ela foi debaixo de uma palavra. E ela viveu algo sobrenatural. Deus está falando para pessoas aqui neste lugar, você já tem uma palavra. Você já tem uma palavra. O Senhor está falando com pessoas aqui, ei, o que você tem, porque você já tem uma palavra, e vou eu mover o sobrenatural sobre a tua vida. Muitas das vezes eu falava assim, quando eu vi essa palavra, eu falava, Senhor, o Senhor sempre falou assim, aquilo que você tem, vou eu multiplicar. Aquela mulher não tinha quase nada, mas o Senhor multiplicou. E eu não sou uma pessoa de muito dom. Dom assim, para fazer... Eu vejo aí as mulheres fazem bolo, né, gente? Que lindo, né? Eu tenho o dom de comprar o bolo que ela faz. Isso aí é o dom. Né? Tem as mulheres que fazem aquele artesanato. Nossa, meu Deus do céu. Se eu gostar também, eu tenho o dom de ir lá e comprar e trazer para casa. Eu acho lindo, irmãos. Lindo, só que
Meu esposo está aqui. Minha família está aqui. Eu sou lamentável nessas coisas. E às vezes eu via Deus falando, vou eu a fazer através daquilo que está nas tuas mãos. E eu ficava, Jesus, mas eu não sei. E eu vou falar sério. E eu sou uma desinteressada, porque eu não tenho vontade de aprender nada disso, tá? Eu não tenho vontade de aprender a fazer bolo, eu não tenho vontade de aprender nada disso. Então não é um dom que Deus me deu, porque se fosse, Ele já tinha agido isso no meu coração, certo também? Tem pessoas que pegam um prato e faz aquela coisa maravilhosa. Tem pessoa que faz um bolo que o gosto é maravilhoso. E Deus fala assim, vai lá e faz, porque vou eu prosperar. E muitas das vezes nós estamos lá olhando, eu sei fazer, mas Deus está falando assim, vai lá e faz, porque vou eu abençoar. Vou eu mover, vou eu te sustentar através disso. Vocês estão preparados? Porque Deus ele tem falado assim, que neste lugar pessoas abririam negócios. Levanta a mão quem tem negócio próprio na igreja. Levanta a mão, gente, quem tem, bem altinho assim, quem tem negócio próprio. Quem crê que Deus ele vai prosperar nesse negócio próprio? Quem crê que Deus vai prosperar nesse algo sobrenatural? Deus vai fazer algo sobrenatural. Existe uma palavra sobre a vida de vocês. Aquela mulher, ela viveu daquilo a qual ela só tinha um pouquinho, irmão, muito pouco. Um pouquinho. Quem é que não quer ter seu negócio próprio? Para quem tem um dom, maravilhoso. Se Deus mandou, vai. E o Senhor está falando com pessoas aqui. Pessoas estão batendo na porta onde não é para bater. Tem tentado lugares que não é para você. Ei, você tem tentado coisas que não é para você. Mas é necessário você insistir naquilo que Deus já falou para você. Não está dando certo. Lança a rede novamente, querido. Lança a rede novamente. Seja forte, corajosa, corajoso. Não temas, não tenha medo. Meu querido, para você sustentar algo que Deus tem te dado nas tuas mãos, você tem que ser forte e corajoso. Você não pode ser frouxo, não pode. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje está bem, opa, hoje está bem. Amanhã está mal, eu não quero mais. Não está bem hoje, mas amanhã vai ficar bom. Hoje não deu legal, mas amanhã vai ser maravilhoso, porque eu tenho uma palavra que veio sobre a minha vida. É só para os corajosos, querido. É só para os corajosos. Ou você vai fechar o teu negócio e vai voltar para dentro de uma empresa novamente, bater cartão, se já existe uma palavra liberada sobre a tua vida. Nada contra, irmão, cada um tem o seu chamado, mas eu estou falando de pessoas a qual Deus já lançou uma palavra sobre a tua vida. Deus ele fala assim, ei, não sei quem é, não adianta fechar o negócio, querer ir bater cartão, porque isso não é o que Deus tem para você. Não adianta, porque Deus ele vai prosperar naquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Tenha paciência, querida. Tenha paciência. Às vezes nós estamos iludidos com o Instagram, então coisas grandes. Ei, o que é grande começou pequeno. O que é grande começou pequeno. Esse azeite ele começou de uma botijinha, só um pouquinho e transbordou. Transbordou. Aquela mulher teve que ter fé. Ter fé.
E ela não foi contar a situação dela para ninguém não, ela só foi contar para o profeta. A minha situação é essa. O que eu estou passando é isso. Ei, fecha a tua porta, pega lá com seus vizinhos, mas não conte nada não. Entra para dentro da tua casa, fecha a porta, porque vou eu fazer o sobrenatural. Se coloca de pé. Louvorzinho aí para nós. Grupo de louvor. Meu querido, fica debaixo dessa palavra. Eu sinto a presença do Senhor. Mas se posicione. Seja aquele que vai falar: Senhor, eu tenho te entregado o que é para entregar. Eu tenho uma palavra que o Senhor me deu. Agora, Senhor, move o sobrenatural nesse pouco. Irmão Ezequiel, ali naquele vale, pode reviver esses ossos, Senhor? Só tu sabes. Aqueles ossos estavam o quê? Sequíssimos. Já não tinha mais esperança. A visão que ele estava tendo naquele tempo. Aqueles ossos não tinham mais esperança. Mas houve o quê? Um ruído. E houve o quê? Um grande reboliço. E tudo foi colocado no seu devido lugar. Você crê nisso? Gente, quem crê, irmão? Eu estou sentindo a presença. Aleluia! Vai haver um reboliço e Deus vai fazer. Porque nós estamos debaixo de uma palavra. E essa palavra, ela é revelada sobre a nossa vida, irmão. É muito fácil. É muito fácil. Vou trancar aqui. Acabou aqui, fácil. E vou ali entregar uns currículos. Ei, volta lá. Volta lá. Começa a profetizar. Ele vai mover o sobrenatural. Ninguém conta a história do sacrifício. E é isso, irmão. A gente vê tanto glamour. Nossa, a gente olha aquelas pessoas naqueles lugares top. A primeira coisa que eu quero saber a história. Como foi o começo? Eu gosto do começo. Ei, o começo é sofrido. O começo traz dor. Você não está suportando? Suporte. Porque você vai cantar o hino da vitória. O nome do Senhor vai ser glorificado. E entrega para Ele o que é dele. Dei R$10, devolve o que é dele e você vai ver o que ele vai fazer. Aquela mulher, ela tinha respaldo. E Deus está falando assim: olha, você tem um respaldo na minha palavra. Talvez você olhe para o lugar que você está, o ambiente que você está, e a comparação, irmãos, ela é inevitável muitas das vezes. Talvez aquilo que você tem olhado te dá até desânimo. Aí você olha coisas maravilhosas, os seus olhos se enchem. Sabe por que seus olhos se enchem? Porque Deus tem preparado isso para você. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Não pare de sonhar. Não pare, porque Ele vai fazer no tempo certo. Eu vejo a mão que dá força ao cansado e levanta o abatido. Eu ouço a voz
que lança fora o medo e cura o ferido, e eu irei, porque eu sei, tu és fiel. E eu irei, porque eu sei, tu és fiel. E ele não é homem pra mentir e nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E ele não é homem pra mentir e nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Eu vejo um pai que faz do órfão filho e acolhe o sozinho. Eu vejo um rei que apaga o passado e libera o destino, e eu irei. Irmãos, eu quero que venha aqui na frente os empresários. Eu vou orar pelos empresários dessa igreja. Você crê? Mano, eu estou sentindo a presença de Deus. Tem mais empresário aí atrás. Não vai ser corajoso? Vai vir aqui na frente? Tem mais aí atrás. Eu não vou chamar. Eu quero que vocês, empresários, dê a mão. Todos. Nós vamos orar. E eu creio em nome de Jesus que vai haver testemunho. Vai haver testemunho de pessoas que vão abrir negócios. Talvez você não sabe estratégia. Senhor, eu preciso de estratégia. Senhor, abra o meu entendimento. Aquilo que eu não estou sabendo. Senhor, abra a minha mente, Pai, porque eu quero abrir o meu negócio. Eu quero que esse negócio que o Senhor tem nas minhas mãos, Senhor, eu quero que venha prosperar diante da Tua presença. A igreja estende as mãos para cá. Senhor, estou aqui diante da Tua presença. Está aqui na frente, Pai, esses empresários do Jardim São Paulo. Pai, a cada um, Senhor, que o Senhor tem entregado empresas, Pai, nas mãos. Eu sei quem tem o crido. E o meu Deus, Ele é. Pai, confirma essa palavra. Pai, teus filhos têm sonhado. Tem projetos, Pai. Projetos, Pai, abra a mente. E o meu Deus, Ele é. Entre na casa, porque eu mando.
a chuva, passe o deserto. Eu te mostrarei a terra, deixa a sua tenda, a sua parentela. Eu te darei as nações, eu te darei as nações. Entre na cá, porque eu mandarei a chuva, passe o deserto. Eu te mostrarei Em nome a de Jesus, marca a terra, vida dele. deixa a sua Pai, em nome de Jesus. tenda, Que Pai, em a nome de sua Jesus, Pai. parentela. Em nome de Jesus, Pai. Eu te darei Confirma, as Senhor. nações. Pai, entendimento, sabedoria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Tá aqui a tua filha, Senhor. Ele Pai, marca a vida dela. é Marca a homem vida pra Senhor. mentir e nem se arrepender. Marca a vida dele, Se Senhor. eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Marca os teus filhos, Pai amado, aquele da qual o Senhor tem um projeto, Senhor. E ele não é homem pra mentir e nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Porque eu sei quem tenho crido. Sim, eu sei quem tenho crido. E o meu Deus, Ele é fiel. Porque eu sei quem tenho crido. Sim, eu sei quem tenho crido, e o meu Deus, Ele é fiel. Me ensina a descansar. Gente, Deus vai fazer. Me ensina E não é a esperar. sobre o que eu estou falando. É sobre a palavra dele. Existe uma palavra dele liberada, igreja. No final do ano passado eu falei assim, isso aqui está de pé dentro da igreja, que o Senhor ia abençoar pessoas aqui de uma forma sobrenatural, e isso ainda é a palavra do Senhor sobre este lugar. O Senhor vai abençoar pessoas aqui, irmãos. O Senhor vai levantar pessoas aqui com a mão forte, aonde muitos vão falar, meu Deus, mas o que aconteceu? É a mão do Senhor sobre você. E não é sobre você, é sobre Ele. Porque quando você tiver, você vai dar, você vai abençoar e vai propagar aquilo que é necessário para o nome dele ser glorificado. Lembre-se disso, Deus ele vai começar a mover sobre pessoas aqui. Irmãos, aquilo que não estava dando certo, Deus vai começar a mover. Deus vai começar a mover. E você que tem empresas, você que tem projeto, irmão, traga para a gente orar de quarta-feira. A gente vai orar e Deus vai dar estratégia. E vocês verão o que Deus vai fazer. Deus tem coisas grandes, irmãos. E vocês sabem muito bem que eu não sou mulher de ficar pregando sobre isso. Eu prego aquilo que Deus manda. E Deus ele quer fazer um mover. Só que isso faz parte da vontade dEle. É a vontade dEle sobre nós. É a vontade dEle. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Caramando como derracha. Gente, vocês não têm noção. Vocês verão, porque não adianta que eu ficar falando, irmão. Vocês verão que Deus vai fazer. E ouse a sonhar, mas coloque a tua fé em prática. Coloque a tua fé em prática e você vai ver o céu se mover a favor de vocês. Amém? Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus.
Amados. Quando o céu se move em meu favor e em teu favor, amado, nada nos pode parar.